Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Jesus, luz do mundo, e discussão sobre o testemunho que Jesus dá de si mesmo. De novo, Jesus lhes falava: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo. Teu testemunho não é válido. Jesus respondeu-lhes: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais conforme a carne, mas eu a ninguém julgo. Se eu julgo, porém, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. E está escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é válido. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Diziam-lhe então: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesses, conhecerias também meu Pai. Essas palavras ele as proferiu no gasofilácio, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Comentários dos Pais da Igreja. Alcuíno. Tendo absolvido aquela mulher de sua culpa, para que não duvidassem de que poderia, de fato, perdoar os pecados, aquele que aparecia como simples homem, dignou-se a mostrar mais claramente o poder de sua divindade. Por isso é dito: de novo, Jesus lhes falava: Eu sou a luz do mundo. São Beda. Deve-se observar que não diz: Eu sou a luz dos anjos ou do céu, mas a luz do mundo, isto é, dos homens que habitavam nas trevas, segundo dizem aquelas palavras, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. São João Crisóstomo. Como lhe atribuíam por pátria a Galiléia e duvidavam se seria um dos profetas ou que seria um profeta qualquer, quis demonstrar que não era um simples profeta, mas o Senhor de todo o universo. Por isso diz: de novo, Jesus lhes falava: Eu sou a luz do mundo, não somente da Galiléia, nem da Palestina, nem da Judéia. Santo Agostinho. Os maniqueus creram que o sol visível aos olhos da carne era nosso Senhor Jesus Cristo, mas a Igreja Católica desaprova esse erro, porque o Senhor não é um sol criado, e sim o Criador do sol. Todas as coisas foram criadas por ele, e para nós foi feita essa luz que, estando debaixo do sol, produziu o sol. Mas está encoberta sob a nuvem da carne, não para que se obscureça, mas para mitigar os seus raios. Falando através da nuvem da carne, a luz que nunca falta, a luz da sabedoria, disse aos homens: Eu sou a luz do mundo. Teofilacto Diócrida. Podes usar estas palavras contra Nestório. Com efeito, o Senhor não diz: Em mim está a luz do mundo, mas sim: Eu sou a luz do mundo. Aquele mesmo que parecia ser um simples homem era o Filho de Deus e a luz do mundo. Ao contrário do que pretende Nestório, o Filho de Deus não habitava em um simples homem. Santo Agostinho. O Senhor afastou-te dos olhos da carne e devolveu-te os olhos do coração quando acrescenta: Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Estas palavras do Senhor concordam com as palavras do Salmo: Em ti está a fonte da vida, e na tua luz vemos a luz.
Nos usos da vida corporal, uma coisa é a luz e outra é a fonte. A boca busca a fonte, os olhos a luz. Mas em Deus, o mesmo é a luz e a fonte. O mesmo que te ilumina para que vejas é o que mana para que bebas. Para as promessas que faz, usa o tempo futuro, mas fixou o tempo presente para o que devemos fazer. Diz: o que me segue terá. Agora segue por fé, depois possuirá a realidade. Sigamos o sol visível, e então chegaremos até o ocidente, que é para onde caminha. Caso contrário, ele te abandonará, ainda que tu não o queiras deixar. O Senhor está todo em todas as partes. Se não te separas dele, ele nunca se ocultará para ti. Devem-se temer as trevas dos costumes, não as dos olhos. E se as dos olhos, não a dos olhos exteriores, mas a dos olhos interiores, pelos quais não se distingue o branco do preto, mas o justo do injusto. São João Crisóstomo disse: não andará nas trevas, em sentido espiritual, isto é, não permanece no erro. Está aqui elogiando Nicodemos e os guardas enviados e censurando os fariseus, que lhe preparavam armadilhas, os quais estão nas trevas, mas não triunfarão sobre a luz. Tendo o Senhor dito: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, os judeus quiseram contestá-lo. Por isso é dito. Disseram-lhe os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é válido. Alcuíno: falaram como se somente fosse o Senhor quem deu testemunho, quando consta que enviou muitas testemunhas antes de assumir a carne, que profetizaram todos os seus mistérios. São João Crisóstomo: mas o Senhor destruiu tudo o que eles disseram, por isso segue. Jesus respondeu-lhes: embora eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido. O Senhor disse isso para desfazer a ideia que tinham, acreditando que era mero homem, e deu em seguida a causa: porque sei de onde vim e para onde vou, isto é, sou Deus e filho de Deus. Não disse isso categoricamente, porque sempre mistura a humildade à grandeza. O próprio Deus é a melhor testemunha de si próprio e o mais digno de fé. Santo Agostinho: é verdadeiro o testemunho da luz, quer manifeste a si mesma, quer as outras coisas. O profeta falou a verdade, mas como a possuiria se não houvesse bebido da fonte da verdade? Logo, Jesus é idôneo quando dá testemunho de si mesmo, dizendo: porque sei de onde venho e para onde vou, referia-se ao Pai. Com efeito, o Filho dava glória ao Pai por quem tinha sido enviado. Quanto, pois, não deve o homem glorificar aquele por quem foi criado? Mas o Senhor, quando veio até nós, não se separou do Pai, nem retornando, nos abandonou. Isso não pode ser feito pelo sol visível, que quando vai ao ocidente, abandona o oriente. Mas, assim como este sol ilumina o rosto do que vê, como do cego, mas aquele vê enquanto este não, assim também a sabedoria de Deus, que é o Verbo de Deus, está presente em toda parte, mesmo entre os que não creem, os quais não têm os olhos do coração para ver. No entanto, o Senhor, para distinguir os seus fiéis dos inimigos, os judeus, como se distingue a luz das trevas, acrescentou: vós, porém, não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Estes judeus viam o homem, mas não viam o Deus. Por isso o Senhor acrescentou: vós julgais conforme a carne, a saber, quando dizeis: tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho, por isso, não é verdadeiro. Teofilacto: como dizendo: vós, porque vedes a minha carne, pensais que sou apenas carne e não Deus, mas julgais segundo as falácias da carne. Santo Agostinho: como não conheceis Deus e vedes o homem, pareço-vos soberbo, porque dou testemunho de mim mesmo, pois todo homem parece soberbo e arrogante quando pretende dar um testemunho laudatório de si mesmo. De fato, nós homens somos fracos e podemos tanto dizer a verdade quanto mentir, mas a luz não pode mentir. São João Crisóstomo: assim como, quando se vive pela carne, se vive mal, assim também, quando se julga segundo a carne, se julga injustamente. E como poderiam dizer: se julgamos injustamente, por que não o demonstras e por que não nos condenas? Acrescentou: mas eu,
a ninguém julgo. Santo Agostinho. Isso pode ser compreendido de dois modos. Diz, mas eu a ninguém julgo, do mesmo modo como diz em outra passagem, eu não vim ao mundo como juiz, mas para que o mundo seja salvo, sem negar o seu julgamento, mas postergando-o. Ou, como havia dito, vós julgais segundo a carne, acrescentou, eu a ninguém julgo, de modo que se subentenda, segundo a carne, como é julgado pelos homens. Pois, se para que reconheças que Cristo é juiz, acrescenta, se eu julgo, porém, o meu julgamento é verdadeiro. São João Crisóstomo, como dizendo, por isso eu disse que não julgo, como não pretendo julgar, porque, se julgasse, vos condenaria com justiça. Agora, contudo, não é tempo de julgar, mas dá a conhecer o julgamento futuro, quando acrescenta, porque eu não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou, manifestando que não os condenaria só, mas também o Pai. Disse isso em resposta às suas suspeitas, porque não acreditavam que o Filho fosse digno de fé se o Pai não desse testemunho dele. Santo Agostinho. Mas se o Pai está contigo, como te enviou? Senhor, então a tua missão é a tua encarnação. Aqui estava Cristo segundo a carne, mas não havia se separado do Pai, porque o Pai e o Filho se encontravam em todas as partes. Envergonha-te, Sabeliano, porque não disse, eu sou o Pai e sou também o Filho, mas não sou só, porque está comigo o Pai. Distingue, portanto, as pessoas, distingue a inteligência, conhece que o Pai é o Pai e o Filho é o Filho. Mas não digas que o Pai é maior e o Filho menor. São uma só essência, uma só coeternidade, uma igualdade perfeita. Logo, é verdadeiro o meu juízo, disse, porque sou filho de Deus, e para que se compreenda que o Pai está comigo, não sou um filho de tal natureza que precise deixar o Pai. Assumi a forma do servo, mas não perdi a de Deus. Havia falado do juízo, agora vai tratar do testemunho. Por isso segue. E está escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é válido. Por acaso pretendem os maniqueus fundamentar as suas calúnias em não ter Jesus dito na lei de Deus, mas na vossa lei está escrito? Quem não reconhece essa maneira de falar das Escrituras? Disse de fato, vossa lei, isto é, a lei que foi dada a vós, assim como o apóstolo fala do seu evangelho, ao mesmo tempo que o atesta ter recebido, não dos homens, mas por revelação de Jesus Cristo. Há uma grande dificuldade que parece encerrar o mistério nas palavras de Deus. Na boca de duas ou três testemunhas está toda a verdade. Com efeito, pode acontecer que dois mintam. A casta Susana estava em perigo por causa de duas testemunhas falsas, e todo o povo mentiu contra Cristo. Como então pode-se entender que, na boca de duas ou três testemunhas, se encontra toda a palavra de verdade, senão dizendo que, deste modo, insinua o mistério da Trindade, no qual está a estabilidade perpétua da verdade? Aceitai o vosso raciocínio para que não experimenteis o castigo, como dizendo, deixo para depois o juízo, mas não o testemunho. Por isso segue. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. São Beda. Em muitas ocasiões, dá ao Pai testemunho do Filho, como quando diz, eu hoje te gerei, e este é o meu Filho amado. São João Crisóstomo. Ou de outro modo, se isso que foi dito é tomado literalmente, surge uma dificuldade. Pois se, entre os homens, de fato, o que é dito pela boca de duas ou três testemunhas é digno de fé, porque um só homem não o é, com relação a Deus, essa regra perde a razão de ser. Mas mesmo tomadas de outro modo, isso que é dito não se sustenta. Entre os homens, quando dois prestam testemunho a respeito de assuntos alheios, então esse testemunho é verdadeiro. Nisso, com efeito, consiste em ser atestado por duas pessoas. Se, porém, um deles dá testemunho de si próprio, então não há duas testemunhas. Portanto, o Senhor não diz isso senão para mostrar que em nada é menor que o Pai. Caso contrário, não teria dito, eu e quem me enviou, o Pai. Considera também que o seu poder em nada é menor que o do Pai. Um homem, quando é digno de fé, não carece de testemunhas,
mas isto quando se trata de assuntos alheios. Nos seus próprios assuntos, quando precisa de testemunho de outro, não é igualmente digno de fé. Mas aqui tudo se passa ao contrário. Com efeito, dando testemunho de si e recebendo testemunho de outro, disse ser digno de fé. Alcuíno. Isso também pode ser compreendido neste sentido. Se a vossa lei aprova o testemunho de 2 homens que podem ser enganados e mentir, ou dar testemunhos de muitas coisas falsas e incertas, por que razão não credes que é verdadeiro o meu testemunho e o do meu Pai, que é firme com estabilidade suprema? São João Crisóstomo. O Senhor diz isso para manifestar que nada lhes aproveita dizer que conhecem o Pai se desconhecem o Filho. Orígenes. Isso que Jesus diz agora, não conheceis nem a mim nem a meu Pai, parece estar em contradição com o que dissera em outra ocasião. Vós me conheceis e sabeis de onde sou. No entanto, quando diz, me conheceis, dilo a certos jerusalemitas, que diziam, porventura nossos chefes acreditaram verdadeiramente que este é o Cristo? Mas quando diz, não me conheceis, dilo aos fariseus. Aos jerusalemitas dissera, mas é verdadeiro aquele que me enviou e que não conheceis. Mas alguém perguntará, como é verdade o que diz, se me conhecesses, conhecerias também meu Pai? Pois os jerusalemitas, a quem o Senhor disse, me conheceis, não conheciam o Pai. Deve-se responder que o Salvador falava de si, às vezes se referindo à natureza humana, outras à divina. Por isso, quando diz, me conheceis, fala de si enquanto homem, e quando diz, não me conheceis, fala de si enquanto Deus. Santo Agostinho. O que quer dizer, se me conhecesseis, conhecerias também meu Pai, senão que eu e o Pai somos um. Quando vemos um homem que se parece a outro, dizemos, se viste um, já viste o outro. E se diz assim por causa da semelhança que há entre eles. Isso mesmo dá a entender o Senhor quando diz, se me conhecesseis, conhecerias também meu Pai. Não porque o Pai é o Filho, mas porque o Filho é semelhante ao Pai. Teofilacto Diócrida. Envergonhe-se, Ário, porque, se segundo ele o Filho é criatura, como quem conhece a criatura conhece a Deus? Nem aquele que conhece a natureza do anjo conhece a natureza divina. Mas se o que conhece o Filho também conhece o Pai, é porque o Filho é consubstancial ao Pai. Santo Agostinho. Essa expressão, por acaso, é usada como censura, embora pareça expressar uma dúvida. Os homens muitas vezes exprimem como dúvida o que conhecem com certeza, empregando palavras que indicam dúvida, como quando te iras contra um servo e dizes, ofende-me? Considera se por acaso sou teu senhor. Assim também o Senhor censura em forma de dúvida os que não creem, quando diz, por acaso conheceis meu Pai? Orígenes. Convém saber aqui que os hereges opinam que, com isto, se prova claramente que o Pai de Jesus não é o Deus a quem os judeus adoravam, porque dizem, se o Salvador falava aos fariseus que adoravam a Deus como autor do universo, é evidente que o Pai de Jesus é distinto do autor do universo a quem os fariseus não tinham conhecido. Mas dizem isso sem considerar o modo de expressão das Escrituras. Assim, se alguém não age segundo o conhecimento que seus pais lhe transmitiram sobre Deus e não vive bem, dizemos que este não conhece a Deus, do mesmo modo como se diz dos filhos de Eli, que não conheciam a Deus por causa da sua malícia. Dizem-se também que os fariseus não conheciam o Pai, porque não viviam de acordo com o que foi ordenado pelo Criador. Há, pois, outro significado em conhecer a Deus que não é crer simplesmente. Com efeito, é dito no Salmo, desisti e reconheci que eu sou Deus, excelso entre as gentes e excelso sobre toda a terra. Quem não entende que isso é dito para um povo que crê em seu Criador? Há, pois, muita diferença entre crer conhecendo e apenas crer. Mas quando o Salvador diz aos fariseus, não conheceis nem a mim nem a meu Pai, pôde dizer-lhes com muita razão, não credes sequer em meu Pai, porque quem nega o Filho não tem conhecimento do Pai, isto é, nem pela fé, nem pela razão.
A Escritura diz também que aqueles que se unem se conhecem. Adão conheceu Eva quando se uniu a ela. Se conhece a sua mulher, aquele que se une a ela. Aquele que está próximo de Deus e participa do seu mesmo espírito conhece a Deus. Se isso é assim, os fariseus não conheciam nem o Pai nem o Filho. Apesar disso, pode acontecer que ninguém conheça Deus e não conheça o Pai, isto é, que alguém tenha algum conhecimento de Deus e não do Pai, porque nas muitas orações que vemos na antiga lei, não encontramos que nenhum diga ao orar, Deus Pai, e, no entanto, rogavam como a Deus e Senhor, sem antecipar a graça que deveria ser concedida a todo mundo, por meio de Jesus, que reuniria a todos nessa filiação, de acordo com o que é dito. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Prossegue. Essas palavras ele as proferiu no gasofilácio, ensinando no templo. Alcuíno. Gaza, na língua persa, significa riquezas, e filatium, guardar. O gasofilácio era, pois, o lugar no templo onde se guardavam as riquezas, também chamado de tesouro. São João Crisóstomo. O Senhor falava no templo como mestre. Falava agora àqueles que o vituperavam e acusavam por fazer-se igual ao Pai. Santo Agostinho. Tinha grande confiança e não manifestava temor, porque, em verdade, não sofreria nada até que quisesse. Por isso segue, e ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Quando alguns ouvem essas coisas, pensam que Jesus estivesse submetido ao fado. Mas se o fado, tal como alguns entendem, vem de fando, que equivale a falar, como o verbo de Deus poderia estar sujeito ao fado? Onde estão os fados? Dirás que no céu, na ordem e na revolução dos astros. E como pode estar sujeito ao fado aquele por quem foram criados o céu e os astros, sendo assim que a tua vontade, se te conduzes corretamente, pode ir além dos astros? Por acaso, por saber que a humanidade de Cristo esteve debaixo do céu, pensas que o poder de Cristo esteve subordinado ao céu? Mas ainda não havia chegado a sua hora, não a hora em que se visse obrigado a morrer, mas a hora em que se dignasse a deixar-se ser morto. Orígenes. Em quase todas as passagens vê-se a seguinte adição: estas palavras disse Jesus em tal lugar. Se meditares um pouco, descobrirás a razão desse acréscimo. Com efeito, o gasofilácio é um lugar onde se guarda o dinheiro oferecido para a glória de Deus e para o socorro dos pobres. As moedas contêm palavras diversas e levam impressa a imagem de algum grande rei. Contribua, pois, cada um para a edificação do templo, levando ao gasofilácio espiritual tudo o que possa para a glória de Deus e o bem geral. Tinham muito mais valor as ofertas que Jesus levou ao gasofilácio do templo que todas as que haviam oferecido os demais, porque oferecia palavras de vida eterna. Quando Jesus falou no gasofilácio, ninguém o deteve, porque suas palavras eram mais fortes que aqueles que o queriam prender, não havendo fraqueza alguma nas palavras que falou o Verbo de Deus. São Beda. O Senhor falou no lugar do gasofilácio, porque se dirigia aos judeus por meio de parábolas, e começou como que a abrir o gasofilácio quando manifestou aos seus discípulos as coisas do céu. Por isso, o gasofilácio estava no templo, porque o que a lei e os profetas haviam dito por meio de figuras se referia a Deus. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,